livre-arbítrio ele tinha antes de pecar na igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o povo de Deus ao longo do tempo. O livre-arbítrio ele tinha antes de pecar. Se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. A queda do homem tem a ver com orgulho. E qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. Mas... e no caso de Lúcifer e os anjos caídos? Essa é uma boa pergunta também. Eles tinham um livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele tinha antes de pecar. O próprio anjo. Seres morais, todos, anjos e homens. A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos. Não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. Há uma condenação Lúcifer peremptória. não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar o seguinte, Deus... Porque ele tem livre acesso ao trono, né? Ele consegue ainda... Não consta a Bíblia, depois que ele foi expulso do paraíso, ele vive nas regiões celestes. Mas a passagem de Jó. Isso aí nós temos a questão da permissão de Deus de ele aparecer por lá. Mas ele pode? O Satanás, ele não tem status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus, ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós. E ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que é destruir o Filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o povo de Deus ao longo dos milênios. Então, não há possibilidade mesmo que se ele falar, eu me arrependi, não, quero Satanás ser não se aceito de arrepende. novo. Não há arrependimento para demônios, não há salvação para demônios. Então ele está condenado. Está condenado. E sabe disso. E sabe disso. E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança? Porque, veja bem, se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. O homem, sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso, que ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais ser igual a Deus. Mas ele não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. É? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aqui você faça a seguinte pergunta, mas ele não morreu. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus que fez... acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna, ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte.
Não tem missa de sétimo dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter. A sentença está lá em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus? Boa pergunta. Se sacrificar por todos nós? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes, né? Grande, hein? Muito. Inclusive profetas, né? E tudo mais. Excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como um único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4,12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta, viu? Obrigado. Fazendo isso daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo muito bem, não, mas vou deixar assim. Tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso... Não têm acesso. Vamos falar, povos indígenas no meio do mato, um outro povo, ou os antigos mesmo que não tiveram contato nenhum. Veja bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela depois, tem outro né? contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a Bíblia diz mais, que se você como atalaia não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele. Mas ele está condenado? A ignorância não é um caminho para o céu. Mas e aí? Aí é injusto. Veja bem, a responsabilidade é da igreja. É por isso, Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Então, não há... Preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é o caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus, invisíveis, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Todos nós temos um tribunal dentro de nós, de certo e de errado. O índio selvagem está lá, nunca tocado pela cultura, tem.
O cara que está na montanha mais gelada da Ásia, tem. O cara que está numa selva de pedra, morando numa cobertura, só vive blindado, tem. Esse senso de certo e de errado tem dentro do coração de cada ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O problema do ateísmo, Vilela, não é um problema intelectual, é um problema moral. O senso de Deus, da revelação de Deus, está aí. Você vê as digitais de Deus em todo lugar. Então, nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano. E, não obstante, porém, é que a revelação é suficiente para responsabilizá-lo, mas é preciso do Evangelho, a revelação especial, para levá-lo à salvação. Mas ele sempre vai ter revelação de Jesus, ou ele pode ter uma revelação do Criador? Ele pode morar no meio do mato e achar aquilo é uma coisa de um Criador, teve uma mão, teve isso. E ele pode se converter para isso. Mas ele não faz ideia de Jesus. Não, veja bem, essa revelação natural, diz Romanos 1, versículo 20, que ela é suficiente para tornar esse homem... Ah, é? Posso ler? Pode, claro. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Romanos 1, versículo 20. Olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha que coisa interessantíssima. Aqui, ó. Versículo... Vou começar com 18, porque pega o contexto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo é que existe impiedade e perversão. Impiedade é pecado em relação a Deus e perversão é pecado em relação aos homens. Tá. Um é problema religioso, outro é problema moral. Que detém a verdade pela injustiça. Qual a ideia aqui de deter no grego? A ideia de que o homem, conhecendo a verdade, essa verdade ele não quer para ele, porque ele não quer mudar a vida dele, não quer mudar a conduta dele, ele quer continuar o caminho dele. Então ele pega essa verdade e sufoca essa verdade, como que matando por sufocamento, por afogamento. Pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, de certa forma, não há nenhum ser humano que possa... Eu não sabia que Deus existia. As digitais de Deus estão por todo lado. Quando o homem rejeita Deus, não é um problema intelectual, é um problema moral. Ele sufoca a verdade, porque ele não quer ser transformado por essa verdade. Quando o homem... Mas... e no caso de Lúcifer e os anjos caídos? Essa é uma boa pergunta também. Eles tinham um livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele tinha antes de pecar. O próprio anjo. Tá. Seres morais, todos, anjos e homens. A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos. Não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. Há uma condenação Lúcifer peremptória. não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar o seguinte, Deus... Porque ele tem livre acesso ao trono, né? Ele consegue ainda... Não consta a Bíblia. Depois que ele foi expulso do paraíso, ele vive nas regiões celestes. Mas a passagem de Jó. Isso aí nós temos a questão da permissão de Deus de ele aparecer por lá. Mas... Ele pode? O Satanás... ele não tem status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus, ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós, e ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que quer destruir o Filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes
contra o povo de Deus ao longo dos milênios. Então, não há possibilidade mesmo que se ele falar, me arrependi, Não, quero Satanás ser não se aceito de novo. arrepende. Não há arrependimento para demônios, não há salvação para demônios. Então ele está condenado. Está condenado. E sabe disso. E sabe disso. E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança? Porque, veja bem, se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. O homem, sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso, que ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais ser igual a Deus. Mas ele não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. É? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aqui você faça a seguinte pergunta: mas ele não morreu. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus que fez... acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna, ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter. A sentença está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus? Boa pergunta. Se sacrificar por todos nós? Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes, né? Grande, hein? Muito. Inclusive profetas, né? E tudo mais. Excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como um único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta, viu? Obrigado. Fazendo isso daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo
muito bem, não, mas vou deixar Tá certo, tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso, Não né? têm acesso. Vamos Bom, falar, povos indígenas no meio indígenas do e tal. mato, um outro povo, ou os antigos mesmo que É. não tiveram contato nenhum Veja com... bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela depois, tem outro né? contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade palavra. de Deus, é a palavra de Tá. Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a Bíblia diz mais, que se você como atalaia não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele. Mas ele está condenado? A ignorância não é um caminho para o céu. Mas e aí? Aí é injusto. Veja bem, a responsabilidade é da igreja. É por isso, Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Fazer missões. Então, não há... Preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é o caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus, invisíveis, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Todos nós temos um tribunal dentro de nós, de certo e de errado. O índio selvagem está lá, nunca tocado pela cultura, tem. O cara que está na montanha mais gelada da Ásia, tem. O cara que está numa selva de pedra, morando numa cobertura, só vive blindado, tem. Esse senso de certo e de errado tem dentro do coração de cada ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O problema do ateísmo, Vilela, não é um problema intelectual, é um problema moral. O senso de Deus, da revelação de Deus, está aí. Você vê as digitais de Deus em todo lugar. Então, nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano. E, não obstante, porém, é que a revelação é suficiente para responsabilizá-lo. Mas é preciso do Evangelho, a revelação especial, para levá-lo à salvação. Mas ele sempre vai ter revelação de Jesus, ou ele pode ter uma revelação do Criador? Ele pode morar no meio do mato e achar aquilo é uma coisa de um criador, teve uma mão, teve Isso. E ele pode se converter para isso. Mas ele não faz ideia de Jesus. Não, veja bem, essa revelação natural, diz Romanos 1, versículo 20, que ela é suficiente para tornar esse homem... Ah, é? Posso ler? Pode, claro. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Romanos 1, versículo 20. Olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha que coisa interessantíssima. Aqui, ó. Versículo... vou começar com 18, porque pega o contexto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo é que existe impiedade e perversão. Impiedade é pecado em relação a Deus e perversão é pecado em relação aos homens. Tá. Um é problema religioso, outro é problema moral.
que detém a verdade pela injustiça. Qual a ideia aqui de deter no grego? A ideia de que o homem, conhecendo a verdade, essa verdade ele não quer para ele, porque ele não quer mudar a vida dele, não quer mudar a conduta dele, ele quer continuar o caminho dele. Então ele pega essa verdade e sufoca essa verdade, como que não... matando por sufocamento, por afogamento. Pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, de certa forma, não há nenhum ser humano que possa... Eu não sabia que Deus existia. As digitais de Deus estão por todo lado. Quando o homem rejeita Deus, não é um problema intelectual, é um problema moral. Ele sufoca a verdade, porque ele não quer ser transformado por essa verdade. Quando o homem